Beleza. Então beleza, vamos. Aqui, ó. Ó, já começou aqui um monte de gente entrando. Boa. Não sei se está. A única coisa agora. Ó, a gente colocou um monte de. Senta você aqui, eu sinto. A única coisa é a gente saber pra onde a gente olha, né? Olha a cara do outro. Genial. É igual a entrevista, pô. É isso mesmo. Bom, genial, cara. O pessoal tá sentindo solitário pra gente ficar olhando para as pessoas, você tá até passando isso aí. Não fala assim do público, coitado. Bom, gente, para todo mundo que está chegando, a gente hoje está fazendo uma... Eita, na frente do Marcelo aqui. Pode ir. Que tá distante ali. A gente está fazendo uma live, nossa, gigantesca, com 3, 4, 5 câmeras. A gente está muito famoso hoje. Sabe, mostrar. A gente está aqui hoje com o Marcelo, que estava com a gente há 2 semanas atrás, e hoje a gente também está com o Dr. Bruno. O Bruno já vai se apresentar, não sei para qual câmera olho, mas estou ficando meio maluco. De qualquer jeito, eu não vou conseguir por enquanto ler as mensagens que as pessoas estão mandando, mas agradeço que todo mundo que está mandando as mensagens para a gente. Por favor, como sempre, digam de onde vocês são, já eu consigo me conectar aqui no computador e dizer o nome das pessoas que estão chegando. A gente já vai começar o nosso bate-papo, mas antes de qualquer coisa eu vou pedir, eu sou mendigo de compartilhamento, então, né, Marcelo já... Compartilhem. Por favor, compartilhem para que mais pessoas possam entrar. A gente adora os likes, mas a gente gosta mais mesmo de compartilhamento. Então, se vocês puderem compartilhar e marcar os amigos de vocês aqui na página, vocês já vão poder ajudar muito a gente. Outra coisa é que quem está aqui pelo meu Facebook, Thiago, já vão vasculhando do Marcelo e do Bruno. Tá Bruno Coelho. Bruno Mendonça Coelho. Bruno Mendonça Coelho. Depois eu ponho aqui também, marco eles, para vocês conhecerem o trabalho deles, tá bom? Acho que a gente podia começar com o Bruno falando um pouquinho do trabalho dele, e aí o Marcelo também pode fazer um resumo de novo para todo mundo que está te conhecendo. Eu trouxe o Bruno, porque o Bruno já também trabalha comigo fácil, ele quer roubar no jogo, tá? A gente já tá combinado. Boa. Começa aí, Bruno, depois a gente... Bom, eu sou psiquiatra da infância e adolescência, psiquiatra de adultos, faço terapia cognitivo-comportamental e sou doutor em ciências pela USP. Eu trabalho com o Marcelo já faz uns 10 anos, fácil, e a gente tem tido um trabalho bacana em casos difíceis, principalmente. E isso acabou que... Isso de certa maneira foi até o mote da amizade, porque começou mais ou menos a partir daí. A gente começou a trabalhar junto, um foi indo com a cara do outro, e o estilo de trabalho era parecido, e isso acabou dando liga, que acabou virando amizade. Mas dentro disso, o que é que eu estou querendo dizer? Só virou amizade porque a gente falava o tempo inteiro sobre os casos que a gente tinha. Talvez a primeira coisa sobre essa relação entre vários profissionais é falar bastante, se comunicar bastante sobre os pacientes que a gente tem. E um cuidado que a gente tem que ter sempre nisso é a ideia de que eu tenho que pedir ao meu paciente, pedir que ele autorize que eu compartilhe qualquer informação que tem na minha consulta com o Marcelo e vice-versa. Eventualmente, acontece do paciente pedir para o Marcelo não falar comigo, ou o contrário, mas o que a gente sempre quer é poder ter essas informações, porque aí são 2 pessoas avaliando, com 2 maneiras de ver o paciente complementares, e isso é uma coisa bem bacana. Fora essa situação de pedir autorização para o paciente, é interessante que às vezes a gente tem a chance de fazer algumas consultas também junto. Tá? Então a gente tem uma pauta, a gente tem algumas coisas que a gente já alinhou que é importante, né? Conversar tanto que tem a ver com a terapia como com a medicação. Então a gente ganha um outro recurso, que é, tudo bem que a gente está perto, isso ajuda pra caramba, tá? A gente está na mesma rua, isso é um detalhe, mas que ajuda, por exemplo, às vezes levar um paciente, combinar, o paciente tem dificuldade de ir até o psiquiatra, né? Ou tem uma situação com uma criança que tem a ver com a escola, então a gente tem um cenário assim bem positivo, está todo mundo sentado na sala, conversando sobre aquele paciente, a gente pode trazer a mãe, pode trazer o pai, todo mundo junto com a criança,
Só acho que são sessões pontuais, elas não acontecem com tanta frequência. Mas a ideia é que naqueles pacientes em que você vê que está tendo uma dificuldade maior na resolução do caso, em que você travou em algum ponto, com alguma frequência a gente faz esse tipo de sessão conjunta. E aí eu brinco, apelidei essas sessões conjuntas do policial bom e do policial mau. Quem que é o policial bom e quem que é o policial mau? Eu prefiro ser o bom, né? Você prefere ser o Eu bonzinho? prefiro ser o bom. Ele vê o paciente assim, às vezes com um intervalo maior, deixa ele ser o mal, né? Então, eu acho que é o mais legal. E que a grande coisa disso, dessa brincadeira, é que eu consigo fazer algumas provocações durante a sessão, na consulta de medicação e tal, e essas provocações, o cara vai chegar numa cena dizendo, pô, o Bruno me falou um negócio que eu fiquei muito chateado, fiquei pé da vida. E aí o Marcelo já pega o gancho e diz, mas vamos entender por que você ficou chateado. Porque assim, a gente sabe que a pessoa acaba tendo modelos similares de comportamento em diversas situações. Claro. A chateação que ele teve comigo pode ser exatamente a mesma que ele tem com o pai, com o marido, com o filho. E a gente consegue resolver a partir disso. Ou seja, cria-se uma demanda na terapia ali. Às vezes o Marcelo diz, Bruno, maneira, porque está demais, mas isso tem uma eficácia interessante, porque você acaba trazendo à tona, naquela relação médico-paciente, algumas coisas que podem... Não, e o Bruno, o psiquiatra, tem muito mais paciente que o psicólogo. O psicólogo cheio, como a gente tenha 40 pacientes por semana, ele tem uma restrição. O Bruno vê muita gente, às vezes o intervalo que ele vai ver é maior. O psicólogo vê esse paciente mais vezes, né, semanalmente. Então ele fortalece também o relato como a pessoa está lidando com a medicação. Sim. Às vezes o controle também do que é esperado na medicação é combinado, né, você vai trocar um antipsicótico e você espera que nas primeiras semanas você tem que segurar para que a pessoa aguente o efeito positivo mais para frente. Claro. Então, você junta uma ajuda para introdução da medicação também, importante, e você vira um observador do tratamento medicamentoso, Sim. vamos dizer assim, mais organizado do que muitas vezes é uma família ou o próprio paciente que às vezes não reclama, desiste da medicação, não explica. Então, é complementar no sentido do que cada um faz. Então, ele traz provocações para o meu paciente, para o nosso paciente, e eu chego na consulta e tenho que lidar com isso, e eu consigo, por exemplo, né, depois observar e trazer para eles quais são as melhoras adquiridas com relação à medicação. Ou seja, se ele está conseguindo, por exemplo, aguentar a provocação, e que na verdade são provocações tão relacionadas com o caso, com a queixa dele. Então, se ele está conseguindo lidar melhor, se não está se sentindo mais tão ameaçado por aquele tipo de coisa, se a ansiedade diminuiu em relação a isso. Então, você acaba tendo nessa observação a medição do quanto que a medicação está sendo interessante para aquele caso. Claro, claro. Eu estou super interessado em fazer algumas perguntas já e de trazer alguns temas, principalmente porque eu sei que a terapia cognitiva é meio que um mote, né? A gente pode discutir um pouquinho isso. Quero falar algumas coisas sobre neuropsicologia, mas duas coisas. Primeiro, tá tendo, acho que o áudio está um pouco baixo, então talvez a gente tenha que puxar um pouquinho para mais perto para a gente tentar melhorar o áudio da turma, tá? Vamos ver se a gente consegue. Eu podia mostrar também sobre alguma câmera como é que está aqui, né? Para a gente passar bastante vergonha. O pessoal poder ver, ó, como é que está o nível do caos organizado. Para perceber o que fizeram com a minha sala, que eu tenho que atender amanhã. Pelo Thiago. Culpa toda minha. Vamos ver. Ver se dá uma... Esse daqui eu não vou mexer. Tá? Esse pessoal... Isso aqui pode puxar um pouquinho mais para cá e tá beleza. Beleza. Vê se alguém elogiou que melhorou, vai um pouquinho. Gente, veja... Dá um feedback aí positivo. Melhorou o áudio, sim ou não? Mãozinha para cima, mãozinha para baixo. Exato. Aqui é Roma. O imperador romano, por favor. Vamos ver. A outra coisa é que eu acho que o Marcelo, você fala muito baixo. Você é um cara muito calmo. Sou muito calmo. Muito do bem. Muito policial bom. A gente tem que perguntar isso para os pacientes deles, que vão saber se é um cara do bem. É intriga, viu? Então vou falar mais alto. Então.
A outra coisa é que algumas pessoas querem fazer perguntas e estão falando, olha, eu quero fazer uma pergunta para o Dr. Bruno. Gente, façam perguntas sem precisar falar, tá? Só vai lá e faz, a ideia é bem essa mesmo. O único canal que eu não estou acessando aqui de perguntas é o do Bruno. Não consegui entrar aqui na página dele. Então, se vocês puderem, se tiverem perguntas desde o canal do Bruno, mandem direto pro meu Face ou pro Face do Marcelo, fica um pouquinho mais fácil, tá? Da próxima vez a gente já vai resolver isso. Obrigado por todo mundo que está entrando aqui, que está dando feedback, a gente agradece. Deu certo a propaganda? Entrou bastante gente hoje? Cara, a gente tá com 28 aqui e mais... Compartilha aí, pessoal. 10. A galera não tá compartilhando não, viu, Bruno? Tô olhando aqui, ó, deu 2 compartilhamentos, 3. O pessoal acho que não tá gostando não, mas vamos lá. Antes de chegar a pergunta aqui, que é pra ti, que eu tô esperando chegar, eu lembro de uma anedota que eu sempre conto em aula, que é mais ou menos assim. Fulano foi assistir uma aula de neuropsicologia com um psiquiatra. E aí, era uma aula de TDAH. E aí, parece que o cara deu uma aula maravilhosa sobre TDAH. E no final da aula, uma aluna levantou a mão e falou, professor, e quantos pacientes você manda em média para fechar diagnóstico para um neuropsicólogo? Né? E disse que o cara falou assim, não, para fechar diagnóstico de TDAH eu não mando para neuropsicólogo nenhum, né? Eu faço um critério e fecho o diagnóstico. E aí as minhas alunas ficaram me contando isso, ficaram super pé da vida, né? E aí, que acho que ficaram mais irritadas ainda, eu sempre conto isso em aula, quando elas ouviram de mim que eu acho que o cara estava certo. Porque o cara faz a faculdade, tira a residência, não sei o que, toda uma vida, e no final ele fala, poxa, eu não sei diagnosticar TDAH. Ferrou a carreira do médico, né? Tá difícil para ele. Mas aí na clínica, a neuropsicologia ela tem todo um outro papel, né? Que é ajudar a compreender comorbidades, que é entender forças, fraquezas, pensar em estratégia de intervenção, enfim, todo um outro papel. Como que vocês, na prática de vocês dois, a neuropsi surgiu em algum momento, vocês veem as funções cognitivas, e aí cognitivas nesse sentido, funções mentais, né? Nesses pacientes mais difíceis, tem espaço? Como que isso surge na prática? Começa ele falando que eu sou o desconfiado da neuropsi. Tô ligado. Então, a parada é o seguinte, aí vamos explicar um pouco por que isso acontece, porque a gente não pede para fechar diagnóstico. Se você vai tanto para o CID quanto o DSM, não está escrito que o diagnóstico é totalmente clínico, a avaliação é clínica. Então, se ele tem uma série de sintomas dentro de um arsenal de sintomas que estão lá presentes, a gente diz I. Então, critério A, digamos, tem todos esses sintomas de desatenção e tal. Ele tem que ter, além disso, prejuízo por aquele sinal. Você pode ser desatento ali durante momentos e isso não causar prejuízo no seu dia a dia. Bom, mas vamos supor que você tem todos os sintomas, preencheu todos os critérios. Então, basicamente nenhuma doença psiquiátrica você tem fácil neuropsicológico para fechar o seu diagnóstico. Porque o diagnóstico é clínico, é apenas clínico. Você pode usar, por exemplo, em algumas situações, uma escala que pode te auxiliar nesse diagnóstico. Mas, de qualquer maneira, o que a escala faz é traduzir em perguntas os critérios diagnósticos que o DSM está fazendo. Então, por que a gente não pede de rotina? Porque não é exigido e não é necessário para o diagnóstico. Agora, você chega em um caso que é mais complexo, tem uma série de comorbidades, você vê que o funcionamento da pessoa, ou seja, Já está impactado. Já está impactado, você tem uma série de dificuldades, você faz uma medicação que se espera que ele tenha uma melhora de X%. Ele não melhora absolutamente nada, você tratou a comorbidade, ele não está melhorando, então você vai ter que entender melhor qual o funcionamento cerebral desse cara. Claro. E aí tem uma questão, e essa é a bronca que as pessoas têm. Fazer a avaliação neuropsicológica, primeiro, não é simples, nem todo mundo sabe fazer, uma avaliação decente. E a segunda coisa é que não é um diagnóstico necessariamente barato, porque demanda uma série de sessões e alguns pacientes não têm condição financeira de fazer isso. Então, em consultório particular facilita a vida, porque as pessoas geralmente têm condição de pagar, mas se você pensar de maneira generalizada, você não vai fazer esse pedido. Seria Agora, nesses casos mais difíceis, aí sim é super indicado,
Porque aí eu vou ter um perfil de função cerebral que está alterado, e eu vou poder utilizar esse mesmo cara que fez a avaliação neuropsicológica para fazer a reabilitação neuropsicológica, que é tentar fazer com que ele compense aqueles déficits com outras funções, ou até tentar melhorar habilidades que ele tem. Então, ajudar também na questão do planejamento das sessões também, tentando incluir, quando a pessoa também tem algum conhecimento, quais são as limitações no que interfere. Tá? E aí, só fazendo um adendo, a gente poderia incluir, por exemplo, a avaliação de processamento auditivo, que não é necessariamente, não faz parte do pacote neuropsicológico, mas você diz, esse cara tem essa dificuldade, então o que é que indica? Indica que ele vai precisar de outros tratamentos complementares, como por exemplo fonoaudiologia, tratamento em cabine, em que ele vai ter que fazer aquilo para tentar melhorar o processamento dele. Então, dentro de a neuropsicologia é vista dentro de um pacote mais amplo em que você vai ter que dar conta de situações mais complexas. Agora, num caso simples de TDAH, não faz o menor sentido que do neuropsicológico. Seria Concordo contigo. um desperdício de dinheiro do paciente. Se fosse só para fechar o diagnóstico, é essa coisa, né? Agora, às vezes a gente tem casos que são bem difíceis e que você fica na dúvida. Será que eu estou falando... inclusive, se você pegar na seção de diagnóstico diferencial dos manuais, ele tem diagnóstico diferencial com alterações específicas de aprendizado, diagnóstico diferencial com transtorno bipolar. Às vezes a pessoa tem as duas coisas juntas. TDAH e Tourette, por exemplo, que você precisa ter uma noção mais extensa do qual é a interferência da pessoa. E aí é um pouco do que eu sempre falo na neuropsia, né? Que é assim, eu sei que você tem desatenção, mas como é a tua desatenção? Onde é a tua desatenção? Por que você fica desatento? Isso é o papel muito da avaliação neuropsicológica. O problema é que o neuropsicólogo, em geral, aprende no Brasil que ele tem que competir com o médico. Então ele quer falar o que é o teu problema, entendeu? Não, o que é o papel do médico de diagnosticar. Você tem isso, você não tem isso. Eu acho que existe uma competição que é muito tola, assim, tá? Ok, tipo, o médico fez o teu diagnóstico, compreendeu o teu caso e agora você vai precisar de um tratamento... A ideia é que o neuropsicológico seja um refinamento do diagnóstico. Exato. Ou seja, qual, entre aspas, subtipo eu estou tendo? É um subtipo que gera mais esse tipo de dificuldade ou não? Porque, vamos pegar o exemplo do TDAH. O TDAH eu tenho o que antigamente se chamava do subtipo desatento, o subtipo hiperativo e o combinado. Ou seja, aquela apresentação predominantemente desatenta combinada. Ou seja, a gente está falando, teoricamente, do mesmo transtorno, só que um pode ser apenas desatento, o outro pode ser apenas agitado, é mais raro, mas acontece, e uma grande parte tem os dois. Então a gente está falando do mesmo diagnóstico. Na avaliação clínica geral, a gente faz essa, ou seja, no diagnóstico a gente diz, esse caso é um caso de TDAH predominantemente desatento. Só que às vezes não é tão simples chegar nessa conclusão. Às vezes o cara tem uma ansiedade bizarra e que boa parte, aí você tratou a ansiedade bizarra e você descobre que ele tem outra coisa, você não tem TDAH. Aí você descobre que na verdade o que ele tem é um transtorno específico da aprendizagem, só que ele era ansioso pra caramba, então o foco de atenção ficava mudando o tempo inteiro, e ele ainda por cima mimetiza um TDAH. Claro. Então aí você fez o tratamento, aí, tudo conforme o preconizado. E ele não teve uma melhora, porque provavelmente é outro diagnóstico, por conta da comorbidade. Aí o neuropsicológico é bem interessante, porque você diz, poxa, esse cara não está funcionando como a gente esperaria. Claro. Ou seja, claro. Eu acho que aí que é legal, eu quero fazer umas perguntas, mas eu acho que aí que é bonito quando você trabalha baseado em evidências. Porque assim, ok, fiz um diagnóstico, que é o melhor diagnóstico possível agora. Sim. Dei o melhor tratamento possível agora. Falhei, né? Ou alcancei 20%, 30%. Paro, reavalio no processo do tratamento, do medicamentoso, psicológico, neuropsicológico. Levanto a melhor hipótese possível nova. E aí dou o melhor tratamento possível novo, né? E nesse momento de reavaliações sucessivas, se você pega o guideline de transtorno bipolar do CAMET, do algoritmo do Texas, ele diz, tentou a primeira linha, não funcionou, tentou a segunda linha, não funcionou, já começa a rever tratamento, ver comorbidade, ver o diagnóstico, o tempo inteiro ele está dizendo, tem certeza que o diagnóstico é esse? Você tem certeza que é só TDAH, tem alguma outra coisa? Falando de vida,
brincando um pouco com a metáfora que você adora, que fala sobre videogame, você pode também resolver uma etapa lá, passou para a próxima etapa, outros problemas. Sim. Exatamente. Né? Chega numa outra situação, precisa de novas habilidades. Então, a gente às vezes também tem uma expectativa do tratamento psiquiátrico, psicoterapêutico, que ele comece, termine e resolva. A vida não para de dar problema. Tem uma coisa que é interessante, por exemplo, você está fazendo terapia de casal que tem o marido ou a mulher tem um transtorno da sexualidade, está tendo ejaculação rápida. Aí você outros caras começam a fazer, de repente você descobre que o problema não era dele ou não era dela, era do outro. Mas isso você só consegue porque você começou a tratar, você começou a entender o que estava acontecendo. E aí você diz, poxa, então eu achava que o problema era do marido ou da mulher, que seja, e aí durante o tratamento eu percebo, não, o outro está boicotando porque tem ali uma dinâmica meio esquisita e está fazendo isso acontecer. Sim. Mas isso acontece, por exemplo, em paciente que a gente já teve, que a gente tinha certeza que era um quadro clínico e estava tudo descrito, e a gente quando começou a atender em terapia, não, tinha uma questão de um pai ou de uma mãe que estava ali boicotando tudo que a gente estava fazendo e que os sintomas eram decorrentes de muita da interação desses claro. Sem dúvida. Ó, aqui no do Marcelo, vamos lá. Dr. Bruno, qual é o tema central da nossa conversa de hoje? Eu acho que a gente não colocou aqui, Marcelo, o tema. Bom, eu acho que assim, resumindo... Uma integração entre psicoterapia, tratamento psiquiátrico, neuropsicólogo, todos juntos. Como é que a gente faz para esse trabalho ficar mais próximo e efetivo? O nome bonito que todo mundo diz é tratamento multidisciplinar. Boa. Aí vem uma segunda pergunta. Já é esse nome? Frederico Freitas. Qual é o primeiro aspecto de uma avaliação psicológica decente? Bom, falando em TCC, eu acho que a gente não pode esquecer da questão tanto da análise funcional, né? Saber fazer uma análise funcional, entender quando a pessoa descreve um comportamento, quais são os seus antecedentes, o que acontece na execução e qual consequência que ele busca no comportamento dele. E não deixar de fazer a conceituação cognitiva do problema. Como o Frederico Freitas não sabe, não é do mundo psíquico, aproveitando para já desmascará-lo, é uma intervenção onde você faz uma pesquisa da pessoa do que ela está escrevendo como problema, tentando caracterizar queixas que são muito particulares em comportamentos observáveis, ver o que ele consegue na vida dele, são aspectos bons ou ruins, e tentar ver quais são os movimentos mentais, quais são as interpretações, os erros cognitivos, uma pessoa que pensa só em tudo ou nada, globaliza qualquer tipo de queixa, para que a partir daí você consiga também identificar mais próximo do diagnóstico, e se há necessidade de uma intervenção médica. Às vezes ele já vem com o diagnóstico e você vai em cima disso trabalhar todas essas coisas. Quando ele não vem, é você que vai questionar qual é a necessidade. Então, por exemplo, estamos falando do pânico. O ideal é que uma pessoa com pânico ela esteja acompanhada por um médico, para diminuir o sofrimento, diminuir os aprendizados dos ataques de pânico e a pessoa ter mais recursos para sair da cronicidade. Então, eu recebi, ele não passou pelo psiquiatra, eu faço o diagnóstico, mas peço a confirmação para o psiquiatra e encaminho o tratamento psicofarmacológico de apoio. Né? O tratamento principal, mas de sustentação para a gente começar a fazer a terapia. E o contrário, se ele já me manda alguém com toque, eu vou entender qual a extensão desse toque, o que esse toque está trazendo para ele, quais são alguns benefícios, quais são os grandes malefícios, e como é que eu vou interpretar, como é que eu vou criar uma forma de me meter nessa confusão, trazendo melhora substancial para a vida do paciente. Acrescenta alguma coisa? Tira? Não, é isso aí. E na verdade, até pela minha base ser de terapia comportamental também, eu utilizo muito esse recurso da análise funcional para a gente tentar entender melhor o sintoma. Se você pensar, um sintoma é um comportamento que a pessoa está tendo, coberto ou encoberto, ou explícito, a gente está falando de um comportamento. Então, se o sintoma só acontece sempre no mesmo momento, ou seja, se aquilo, a criança ficou agitada sempre dentro da mesma situação, peraí, eu vou questionar, será que a gente está falando de um sintoma
de transtorno de X, ou eu estou falando de uma birra que o moleque tem naquele momento específico. Então, fazer essa análise funcional, descrever os sintomas, as circunstâncias que isso ocorre, isso eu acho que é uma estratégia bem interessante. Como também a gente, lembrando das técnicas comportamentais cognitivas, a gente pensa, em princípio, na linha de base, como é que a gente recebeu a pessoa, quais são as dificuldades da pessoa, então você tem como é que ele se comporta, a gente cria intervenções, vê como responde, a gente pode também diminuir esses inputs para ver se volta para o princípio anterior, e o que você vai colocar de situações novas com o novo estágio que a pessoa atingiu. Não dá para fazer como uma pesquisa do Bandura, né, que suspende, o menino está se isolando. É o sonho, né? Aí você, tá bom, retira o comportamento, né, o reforçamento positivo dele estar se isolando. E aí todo mundo ignora. Quando ele aproxima, né, você reforça. Aí depois você fala, não, vou voltar para o padrão anterior, para ver se ele volta a ficar isolado. Não dá para fazer isso na vida. Ninguém contrata a gente para fazer esse tipo de coisa. Sim. Tá, mas essa é a ideia da limitação, né, do que a gente não vai poder fazer, mas a gente está de olho como se a gente pudesse visualizar isso. Ah, mudou? Houve mudança? Ah, o Bruno colocou um antipsicótico, né, um comportamento agressivo. Houve uma redução? Houve. Então tá bom, a gente está no caminho. A gente resolveu as outras coisas? Talvez sim, talvez não. E aí a gente vai implementando outras... E aí depois, assim, a partir dessa implementação toda, a gente vai avaliar se depois eu vou conseguir tirar essa medicação. Porque se isso foi mantido, quer dizer, essa melhora vai ser mantida apesar da ausência do remédio, ou não, se de fato a gente ainda precisa manter a medicação por um tempo para regular o comportamento. A gente está falando de modulação, no final de contas. Você sabe, eu acho que, putz, eu tenho um pouco para acrescentar, eu acho que a neuropsia é muito parecida à Rehab. Eu acho que, de novo, eu vou falar do como, que eu acho que está aí envolvido, mas o como, eu fico brincando assim, que na neuropsia a palavrinha impacto ela é muito forte, né? Principalmente porque a gente pensa como que uma doença neurológica, né, ela impactou a vida dessa pessoa. Se é uma lesão cerebral, como a pessoa era antes, né, e ficou depois, se é uma demência também, mas mesmo se for uma doença do neurodesenvolvimento, como ela deveria estar e como está impactando, né? E o impactar é muito lido na direção das habilidades de funcionamento do dia a dia, né? Ou habilidades de condutas adaptativas, quando a gente pensa em criança e tudo mais, ou o funcionamento, né? Então, tem uma coisa que é engraçada, que mas cada pessoa é diferente. Sim, é verdade. Mas a gente não tem que lembrar que todos nós fazemos parte da espécie Homo sapiens. Exato. Portanto, existe o que é esperado para determinada idade, para determinado contexto. É óbvio que vai ter variação do normal, mas quando isso sai muito do normal, a gente chama de doença. Então, tem às vezes uma modinha de dizer, não, porque cada pessoa é diferente. Peraí, é diferente a ponto de você ter um prejuízo com o resto do mundo. Então a gente não está falando de algo que é diferente, a gente não está falando de algo que é patológico. Concordo, 100%. Porque parece que a gente está falando de 7 bilhões de espécies diferentes no mundo, cada um tem um comportamento, mas existe o que é esperado para uma criança de 1 ano, para uma criança de 2 anos, de 3 anos, para um adolescente, para um adulto de 20 anos. Então, a grande coisa que a gente tem que saber, isso é de fato um pouco sutil, é de você saber o que é esperado e o que é a variação do normal. Mas a gente sempre tem que entender que, apesar das idiosincrasias de cada indivíduo, existe algo que é comum a todo mundo. E aí, quando você avalia o como, né, é um pouco isso. Então, assim, a atenção do meu filho tá ruim, né? Eu dou essa brincadeira nas minhas aulas. Ok, tá ruim. Então, vem 4 mães falando, a atenção tá ruim. Só que quando você pega o discurso da mãe e faz a avaliação neuropsi, você descobre que um é porque tem um problema de linguagem, o outro porque é um problema de memória, o outro função executiva e o outro sim é a atenção. Então, mas é a mesma coisa que a gente está falando de análise funcional de certa forma. Eu acho que tem uma proximidade muito grande da TCC com a neuropsi, né? Eu acho que ajuda também, por exemplo, o Bruno ser um psiquiatra no olhar da TCC, então a gente está tentando. Porque assim, antes a comportamental era a bruxa chamada história, ele tentava criar uma maneira comum de enxergar o comportamento, mais concreta, a gente tinha um monte de discursos mais metafóricos, mas eu preciso entender,
Tá. Qual é a consequência desse comportamento? Então, a gente tem uma criança que está dormindo no meio dos pais de noite. Né? Eu tenho 1000 interpretações, às vezes, analíticas para fazer para a história, mas qual é o benefício desse? É medo? É medo especificamente de ruído, de trovão? Essa pessoa tem uma audição exacerbada? Eu vou criar, vamos dizer assim, outro tipo de avaliação. É birra? Está me servindo para afastar um pai do outro? Eu preciso entender, como você está falando também, dessas variações. E esses comportamentos menores, se a gente não tiver um olhar mais para análise funcional, eles podem receber uma explicação ótima, mas que não muda nada, não ajuda a gente a interferir em nada. A minha analogia para isso é você olhar o funcionamento de um relógio. Quando eu estou olhando o meu relógio, eu digo, pô, então tem um monte de engrenagem lá dentro. Aí o outro vai dizer, não é a engrenagem que tem lá dentro, os átomos de césio que estão batendo aí de um lado para o outro. Ou seja, o resultado final vai ser por uma hora, mas a vantagem da análise funcional é poder abrir essa caixa do relógio e dizer o seguinte, agora eu estou entendendo por que isso está acontecendo. Porque caso contrário, eu só vejo a emissão desse comportamento pura sem entender o que fez esse relógio se mexer. 100%. Olha, eu descobri uma coisa maravilhosa aqui, Marcelo. Eu descobri que você tem 3 lives acontecendo. E tinha uma outra tua bombando que eu não li nada. E aí Caramba! Ó... Então dá certo, então, né? Ele falou que ele manjava tudo aqui de Facebook. Eu descobri que dá para ligar em 3 aparelhos diferentes, viu, gente? Fica como dica. Uma próxima, você pega um iPad, computador. Ele não sabe tudo, eu não sei tudo. Não, ao contrário, eu não sei nada. Ó, nessa tem a patroa mandando beijos, o filhão. Opa, olha que coisa boa meu aqui. filho, hein? Roberto. Aí você pega, por exemplo, essa situação, só para tirar um sarro. Você pega alguém que não é da área, não está interessado, vai assistindo, meu paizão está lá, legal, né, Maurício? O cara vai estar viajando, vai estar pensando na morta-vida. Como é que ele vai ter atenção focada e plena dentro disso, se não é a parada dele de estar fazendo? Então, tem tudo a ver com isso que você tinha falado. Quer dizer, você tem a emissão do sintoma, ele pode ser por várias causas. E, consequentemente... A gente falou um pouco sobre isso na outra live, a história do comportamento topográfico, né, que aparece topográfico. Sim. Né, e o que é a função, para que ele serve. Então a gente está constantemente até também com as interferências, pensando também se as interferências que nós fizermos servem também para modificar e controlam aquele comportamento melhor. Depois também a gente consegue sustentar. Sim. No sentido de parar de usar drogas ou várias coisas. Olha, calma aí. Um monte de gente mandando abraço. A Érica que veio aqui lavando louça e ouvindo essa live imperdível. Um abraço para todos. Valeu, Érica. Francileia. Eu recomendo muito uma máquina de lavar, é top. Dá até para assistir a live com mais tranquilidade. O Júlio falando, preenchendo os prontuários do dia e ouvindo essa live. A Lívia falou, ótima colocação sobre o que é esperado. Mais uma vez, gente, obrigado por todo mundo que está compartilhando. Agora, é o seguinte, temos algumas perguntas... Você também não vai falar que a minha propaganda dá mais certo de última hora do que a sua, se está bombando numa das minhas? Olha, só para avisar, a live do Marcelo tem 60 compartilhamentos. Obrigado a todos. A nossa tem tipo 10, gente. E a gente está com 66 pessoas na nossa live. No final eu vou fazer uma propaganda de política, o Bruno está me lançando como candidato. Não sei o que está acontecendo. Acho que estamos perdendo aqui espaço, as pessoas não querem compartilhar. Bom, de qualquer jeito, a gente tem aqui algumas perguntinhas nervosas e interessantes. Nervosas no bom sentido. Vamos começar pela primeira. Trabalho na área de educação e percebo que aumenta o número de TDAH em crianças e o número de crianças medicadas também aumenta. Mas nem sempre percebo a melhora e percebo muitas abandonando a terapia. Agora a provocação. Será que só remédio ajuda? Então, depende. A gente vamos então para a evidência do que tem. Do ponto de vista de TDAH, 70% dos quadros aproximadamente tem comorbidade. Então é raro, se você pensar, você achar um TDAH puro. Se a gente está falando só de TDAH puro, o tratamento mais eficaz ainda é a medicação e os estimulantes. E a gente ainda vai ver o seguinte, a gente está dando na dose certa, da maneira adequada, o moleque tem de fato TDAH,
É fácil, né? Essas são as questões. Aí beleza, você, no caso que tem comorbidade, geralmente é interessante você juntar a terapia com a medicação. Isso é como primeira escolha. Agora, óbvio que quando você junta a terapia em todos os casos, você tem melhoras mais mantidas do que sem psicoterapia. Se a gente pensar só no TDAH puro, se eu tivesse que escolher alguma única intervenção, seria a medicação do TDAH puro. Óbvio que eu prefiro que não tenha só isso e que tenha outros tipos de intervenção. Como também eu prefiro que a criança esteja medicada. A gente também tem alguns problemas em relação a isso. Primeiro que existe hoje uma onda natural, que a gente não sabe o que é o câncer, é natural, um monte de coisa natural, tá? De querer oferecer coisas só do bem para a criança vai ficar linda, linda, maravilhosa. E aí uma coisa que é legal com o Bruno, a gente trabalha também conjuntamente, porque assim, o legal é que o Bruno também tem coragem da história de aumentar a medicação e mexer na dosagem. Porque às vezes se você conseguir introduzir a droga na criança, tem médico que fala assim, tá bom. Vamos ficar com isso aí, o resto toca. Às vezes não é suficiente para tocar. Tá? Então a pessoa está submedicada. Outra, como a gente falou do neuropsicológico, que é caro também, você pode também aumentar o custo do tratamento. Antes você tomava lá um comprimido, custava R$70 por mês, mais tudo para fazer. Vai custar 140. E aí vai somando a todas as outras entidades. Então, uma época todo mundo estava afim de medicação, hoje as pessoas elas estão achando que só respirar ar puro, a gente brincando também lá do Homo sapiens, né? Respirava ar puro, fazia atividade física, comia coisas só naturais, morria aos 35 anos. Ou comido por um tigre, ou por um leão, alguma coisa. E aí tem uma outra questão. Assim, se a gente pegar do ponto de vista estatístico, TDAH no mundo inteiro, inclusive na França, quando você pega os critérios de diagnóstico que usa na França, TDAH existe na França também. Isso é intercultural. Então, quando você pega esse TDAH, o que vai acontecer é que nem todo mundo vai responder exatamente na mesma dose para aquela medicação. Então, como é que a gente vai estabelecer isso? Aí tem uma outra questão, que aí vários professores já vieram me perguntar. Mas quer dizer que está aumentando o TDAH? Não, na verdade a estatística do TDAH ela é mais ou menos a mesma. Se você utilizar o mesmo critério, ela vai ser mais ou menos a mesma no mundo inteiro. E dá entre 1% e 3% das crianças abaixo dos 18 anos, criança e adolescente com TDAH. Essa prevalência vai diminuindo com o tempo, porque o cérebro vai amadurecendo. Mas o que acontece é que se você pegar uma sala de 100 alunos, você vai ter 1 ou 2 ou 3 que teriam TDAH. Só que o problema é que esses caras causam tanto transtorno na sala, geralmente, quando eles são hiperativos, que atrapalham muito o ambiente. E as salas de aula, principalmente no sistema público, superlotadas, isso acaba se tornando um problema ainda mais sério. A outra coisa é o seguinte, a gente tem que ver se a qualidade da aula que está sendo dada é boa. De novo, se eu vou assistir uma aula de física quântica, eu vou tentar prestar muita atenção para ver se eu entendo alguma coisa durante 10 minutos. Em 15 minutos eu vou mexer no celular, porque aquilo não está me interessando. E se o professor é rígido, não tem metodologia, não tem manejo? Então eu não estou falando de TDAH. Aí o que acontece? Hoje a gente tem no Brasil aproximadamente 300, 400 psiquiatras infantis. E eu tenho 3% das crianças do Brasil, em média, de 1 a 3% com TDAH. Qual a probabilidade maior? Que tenha muita gente sendo medicada adequadamente, ou você tem um monte de gente que tem sido dito como TDAH, que na verdade não tem TDAH, tem um diagnóstico errado. E quando a gente vai ver outros dados, a gente mostra assim, que tem um monte de gente com TDAH que não está sendo tratado. Então a gente tem 2 problemas. Um é diagnóstico errado, e o outro é naqueles que precisam ter o diagnóstico, eles não têm tratamento adequado. E fora a questão psicológica, que eu acho que há, usando uma palavra que a gente gosta, tirando lá do pessoal do Recife, uma frouxidão hoje dos pais. Tá? Você tem uma dificuldade na imposição de limite. E aí a pessoa também pode optar achando o seguinte, não vou colocar limite no meu filho, não vou interpelar ele na realidade, eu vou mandar no psiquiatra e vai ficar bom. O diagnóstico é errado, não é esse o problema. Você pode às vezes confundir muitas vezes um comportamento de uma pessoa impulsiva, birrenta, e vai falar, não, parece um TDAH. Não,
está quebrando tudo. Ele Eu acabei de mandar um caso pro Marcelo que ele vai adorar, que é um belezinha, daqueles bem top. Bem leve. Que é de um menino que tem uma síndrome de Down, ele tem 20 e poucos anos, e a queixa inicial dele é que ele estava muito agressivo. E durante algumas consultas eu tentando fazer essa análise funcional não tinha nada. Depois de algum tempo, eu digo, mas peraí, vamos contar direitinho o que acontece. E na verdade o que a gente viu é que ele tinha um comportamento muito agressivo toda vez que ele era frustrado. Então eu estou falando de um moleque que é agressivo, ou estou falando de um moleque que tem uma intolerância à frustração enorme, porque ele aprendeu que se ele for agressivo ele consegue tudo que Claro. É só o cede. Genial. Essa entrada. Ó, genial. Isso me lembrou muito o Will Vissaker, que é um fono, que foi o cara que fez a implementação do sistema de currículo adaptado em Nova York e escreveu uns livros maravilhosos sobre reabilitação de crianças com lesão cerebral. E ele falava isso, de que o comportamento ele tem sempre um ganho, né? Mesmo na lesão cerebral, mesmo no Down e tudo mais, e se você não descobrir a hipótese que explica verdadeiramente o comportamento, você sempre vai dar o tratamento errado, né? Função, análise funcional. É isso. Pronto. Só que é isso, só que aí que tá, o que eu acho é que a gente pegou uma pecha de que isso é tão TC, tão terapia comportamental, que aí a TCC não faz isso direito. Então, mas olha assim, esse cara aqui, ele é psiquiatra infantil, mas ele por formação ele é médico. Uhum. Nós deveríamos ser, por formação básica, psicólogos que têm acontece? psicologia experimental Que básica. acontece? Né? Se tiver as enzimas hepáticas zoadas, ele vai saber que medicação ele vai prescrever. Pô, você não consegue ver que ele está buscando uma consequência X e você quer só, né, sei lá, falar Mas de olha, esperança. eu preciso ser muito honesto. O bom é que vocês mesmo batem nos psicólogos. A gente tem que só ficar Só ficar de esperando, só compra pipoca e olha. Mas olha, é só apostar que vai ganhar. Eu tive aula de psicologia experimental 2 semestres com uma psicanalista. Então eu tô de boa. Eu também posso, tive, não é? eu também tive. Se tiver minha amiga Roberta aí em alguma, ela vai poder também confessar pra gente que o Sidney era psicanalista kleiniano e dava psicologia experimental. Vê? Isso é um absurdo. Olha, gente, Não era reforço positivo e negativo, era seio bom, positivo, Mas seio isso mal, é negativo. engraçado porque na psiquiatria existem algumas pessoas que esquecem da ideia de que eu tenho que fazer o diagnóstico do ponto de vista do DSM e do CID sem fazer interpretação. Não posso interpretar para fazer o diagnóstico. Eu tenho que descrever, o diagnóstico é descritivo. Como também o comportamento tem que ser descritivo. É esse o problema. Você chegar também achando... O ser humano é maravilhoso para fazer metáfora. Tá aí os filmes. Sim, claro. A gente não tá para isso, a gente tá para resolver. Só para dar uma informação, somando todas as lives aqui, as 5, a gente tá com 100 pessoas assistindo a gente. Olha que beleza, maravilha, né? Pra gente ir caminhando em direção às últimas, eu só queria antes fazer uma propaganda do curso. Tá? Porque, poxa, eu passo a live inteira e nem faço uma propaganda do curso, né? Gente, até amanhã a gente tá com desconto do nosso curso. É a terceira turma do curso online de TCC, de integração TCC Neuropsi. O Marcelo é um dos professores. Esse curso tem... Vocês podem pedir para o Bruno também participar. Nossa, seria legal, hein, Tá? Bruno? Seria legal. A gente poderia pensar em umas aulas para o Bruno, claro, óbvio, sem dúvida nenhuma. Aproveitar que o Bruno está aqui. E a gente poderia... Bom, de qualquer jeito, antes, você vê que o TDAH, quando começa a falar, ele já vem a doença. Eu te atrapalhei. Vem a doença funcionar. Tá Ritalina na água. Em São Paulo. Mas enfim, o nosso curso ele começa dia 20, agora desse mês, terça-feira que vem. Até amanhã o curso ele tem uma promoção, né, de 25% de desconto. Ele está R$ 2.400, o pacote inteiro, 11 meses de curso. Até amanhã, no cartão, esse curso sai por R$ 1.800 em 8 vezes. Ou quem quiser pagar à vista, ele sai por R$ 1.680, dá 30% de desconto. São 3 aulas introdutórias, uma aula de integração TCC Neuropsi, uma com o Marcelo sobre o primeiro dia da clínica, como fazer a primeira avaliação, e depois uma sobre integração da infância, da TCC na infância. Depois são 7, se eu não me engano, 7
São 7 transtornos, e aí a gente vai falar depressão, ansiedade, border, bipolar e um monte de coisa. E aí o Marcelo fala border no fim, e o Marcelo volta com uma aula de casos difíceis, de difícil manejo e de difícil aderência. E agora... Essa eu brinco com ele. Não, mas pode brincar, mas eu já estou querendo outras coisas, né? A gente pode falar. Você sabe uma coisa que a gente ia fazer no ano passado e não deu certo, que era um curso de psicofarmacologia. Falando assim, a língua do psicólogo, tal, isso seria super legal. Quem sabe? Necessário. Putz, muito, né? Beleza, gente, feita a propaganda, deixa eu falar o site www.tiago.curso TCC. Eu vou pôr aqui no meu, depois qualquer coisa o Marcelo divulga lá também pra turma. Já infernizei tanto o Marcelo, ficou até com vergonha de Quem tava tirando sarro, que a gente achava que era semana que vem, né, a live. Aí o Thiago já pôs hoje de manhã, aí eu saí correndo atrás de um monte de gente para assistir, para não ficar em depressão, com agonia, né? Não, mas bateu 100, cara, olha que recorde. Tá vendo como eu sou eficiente? Muito. Então, vocês precisarem de divulgação de marketing, vocês podem contar comigo. Um segundo negócio. Ó, tem um monte de gente falando que ama vocês, que vocês são os ídolos. As últimas perguntas, vamos lá. Algum paciente, olha que perguntinha para queimar, pode ter uma cura completa e absoluta? Pode. Sim, Pode. Se você pegar a estatística, por exemplo, até de esquizofrenia, você tem estatística lá dizendo que às vezes você tem um episódio só e a pessoa tem remissão completa. Isso pode acontecer. É o mais comum? Não. A gente está falando de doenças crônicas no geral. Depressão tem 50% de chance de voltar, de recidiva. Se você teve a segunda, você tem 75% de ter a terceira. Ou seja, a maior parte vai ter episódios. Mas se a gente quiser acompanhar a pessoa para qualquer coisa pro resto da vida, vai ser sempre ter um apoio, alguma coisa para trabalhar. A questão é você também ter autonomia para falar, bicho, deu para consertar essa parte aqui, cuida da tua vida. Com as ferramentas que você fez aqui, já dá para... Eu acho assim, nem o Freud, né, quando ele estava no auge do fim da concepção, ele atendia a pessoa até todos os dias na semana, mas no máximo era 2 anos. Eu não sei se ele falava que o cara estava completamente analisado, não entrei nesse detalhe. Mas que existe às vezes uma coisa de cuidar da pessoa até ele ter neto. Você está preparado para ter neto? Vamos cuidar disso? Porra, é meio foda, Freud né? falava, estou completamente cansado de te analisar. Já pensou, né? Puta, não volta semana que vem, não. Fica aí. Aí tem outra coisa, porque assim, a gente tem que lembrar que o critério diagnóstico, ele diz explicitamente que é preciso ter um prejuízo significativo na vida por conta do sintoma. Então, se eu tiver alguns sintomas, mas eu não tiver prejuízo significativo, isso significa que ele não tem mais a doença. Barco que segue. E a escolha a palavra transtorno quer dizer que uma coisa que pode ir e vir sem causar sequelas. Então a gente também usa tirar a palavra distúrbio e trocar por transtorno, porque não é uma coisa definitiva com relação a... Agora, mas tem cronicidade nos momentos. Agora a gente tem que dizer, por exemplo, sendo bem honesto, por exemplo, apesar de eu ter falado da esquizofrenia, a esquizofrenia é uma doença crônica que você vai precisar de tratamento o resto da vida. Transtorno bipolar é uma doença crônica que se você não tratar direito, você vai ter sequelas. E, por exemplo, a esquizofrenia tem eu acho pelo menos, pouca preocupação da neuropsicologia no Brasil com relação à esquizofrenia. A esquizofrenia era uma coisa que precisava de uma melhor avaliação neuropsicológica para a condição. E sabe o que é pior? Tem uns trabalhos que mostram, por exemplo, que se você fizer tudo certinho, bonitinho, terapia TO no esquizofrenia, se passar 5 anos sem, volta tudo como era antes. Ou seja, é preciso fazer acompanhamento contínuo. Agora, ansiedade. Geralmente a pessoa é ansioso desde que nasceu. É quase uma parte da personalidade. Sim, ele pode melhorar muito. No geral, algum tipo de acompanhamento será necessário. Antes da história lá da reação alérgica, eu estava comparando um paciente, lembra a metáfora que você falou lá? Né? Então, aí tem uma questão. Aí você diz o seguinte, eu tenho asma, tá bom. Aí você mora numa casa completamente cheia de poeira.
Como você vai ficar curado dessa asma? Nunca, porque às vezes a condição que gera a doença permanece. Então, você tem E é uma resposta apropriada do organismo para aquilo também. Então, aí você tem Se um a paciente... família é disfuncional. Se a família é completamente disfuncional, talvez no dia que o pai morra, a mãe morra, talvez melhore, porque talvez crie um trauma, meu pai morreu, minha mãe morreu. Sim. Ou seja, você cria outra dinâmica aí daquele comportamento, como é que vai ser. Então, fazendo essa analogia com a alergia, ou às vezes a gente tira o componente que está provocando essa alergia, ou vai continuar tendo doença. Sim. Você pode até às vezes colocar o remédio e reduzir, mas qualquer oscilação nisso retoma. Ó, o Dandy Queiroz falou, eu ainda irei trazer um prêmio e dedicar a esse cara, Marcelo. Obrigado. Não, ele está indo receber, ele recebeu um prêmio para filmar na Coreia. Olha. Ele que é foda. Olha. Eu só estou aqui esperando voltar o resultado. Quero ver o filme. A Isadora Reis falou, estou estudando físio renal e ouvindo vocês. Não vai dar, né, Isadora? Ou estuda ou ouve. A Silmara falou, estou adorando, mas acabei de ter certeza que tenho TDAH e estou um pouco nervosa. Aceita que dói menos. A Thelma falando, muito bom te ver e ouvir de novo, Marcelo, muito top o trio. A Roberta falou, o Sidney era kleiniano. A Roberta falou, e o Marcelo me ensinou tudo que sei de Jung. Pô, Entregando. Isso quer queimar o filme, né? Olha só. E O amigo é pra isso. E a patroa falou, o Marcelo não pratica desconto. Mentira! Eu tenho trato desconto sim, médicos e psicólogos. É o que eu posso fazer. Você vê, eu faço, viu, Dani? Eu tô fazendo desconto aqui no curso por ele, pode deixar. A parte dele vai vir sem desconto, vai vir normal. Ah, tá falando do curso, eu quero da minha prática clínica. Olha, ele me expõe ainda. Tá te expondo. Ó, aí tem aqui as últimas, gente. A Roberta Fernandes falou assim: tive uma lesão cerebral, mudei totalmente meu comportamento. Hoje sou agressiva, mas ainda não aceito terapia. Então, de novo, aceita que dói menos. A questão é o seguinte, parece que a gente está falando que cérebro e mente são duas coisas diferentes. Né? Assim, eu não consigo conceber a ideia de um cérebro sem mente. É apenas uma geleia. Pesada, 1,5 kg ali, uma geleiazinha, você aperta com a mão, ele esmaga completamente. Uma mente sem cérebro é apenas uma utopia, porque a mente não é... É uma lobotomia. Pois é, assim. Então, se a gente pensar que cérebro e mente são, ou seja, o meu aprendizado modifica meu cérebro, que modifica minha mente, que modifica meu cérebro, ou seja, é um ciclo interminável de uma coisa interagindo com a outra. O fato de você ter uma lesão cerebral vai modificar sim teu comportamento. Isso pode, no médio e longo prazo, você ter outras coisas que compensem isso, mas se aquela função cerebral, que seria, digamos, o freio, ele quebrou, não dá para trocar de freio como você troca no teu carro. O que a gente precisa é dar instrumentais outros para a pessoa aprender a lidar com essa situação. Então, quanto mais tempo se passa sem um tratamento adequado, mais tempo você passa sofrendo com tudo aquilo decorrente da doença. Fora também que talvez antes, sem a lesão, sem essa regulação ruim emocional, o que ela tinha de estratégia servia. E agora com vamos dizer assim, com uma intensidade maior de emoção, ela precisa de novas estratégias. Vamos fazer uma analogia. Quando a gente está falando, por exemplo, de uma doença que é Alzheimer. Que é Alzheimer? Vai morrendo o cérebro, as células vão morrendo, o cérebro vai encolhendo, diminuindo. E aquilo gera todos aqueles comportamentos que a gente vê numa pessoa com demência, com doença de Alzheimer. Então, o que é que isso significa? Que ou você tem um cérebro saudável, dando conta de todas as necessidades de um organismo, ou você vai ter uma dificuldade para aquele organismo de se adaptar às circunstâncias ambientais que vão fazer com que ele tenha que agir. Se eu não tenho a habilidade de agir, e aí? Como é que faz? Se o meu cérebro, vamos lá, eu tive uma lesão no cérebro na área da fala, vai ser difícil que eu volte a falar. Fazer assim, pelo menos tal qual falava antes, pode melhorar em uma série de aspectos. Mas por quê? Porque o extrato no qual aquela função dependia foi perdido.
Eu fico pensando aqui do lado do neuropsicólogo, ouvindo a fala da Roberta, né? Poxa, Roberta, eu acho... o que o Bruno falou é demais. Eu lembrei do livro do Erro de Descartes, né? Que o cara fala que o caso do Phineas Gage, né? O homem que entrou a lança na cabeça dele, ele mudou quem ele era. Não sei se vocês conhecem o caso do Phineas Gage. Phineas Gage era um cara muito bacana, legal, amigo de todo mundo, super acolhedor, bacana e tal. E ele trabalhava numa pedreira, ele foi trabalhar com uma vara de ferro e dinamite. E aí deu errado, e essa vara de ferro atravessou o cérebro dele. Exato. E levou boa parte do lobo pré-frontal dele. Mas ele sobreviveu. E foi observado por 3 anos. Então, mas os médicos acharam maravilhoso e tal, só que depois algumas sutilezas começaram a partir do comportamento do Phineas Gage. Ele começou a ter um comportamento que a gente pode dizer que ele é um comportamento próximo do psicopata, daquele cara com transtorno de personalidade antissocial. Ele não estava mais ligando para ninguém, ele estava altamente egoísta, ele não conseguia ter controle de impulso, ou seja, ele mudou completamente a personalidade dele a partir de uma lesão cerebral. Então, isso foi talvez o caso índice para a gente começar a entender como é que o cérebro consegue estabelecer uma personalidade, como é que o cérebro, alterações cerebrais podem mudar a personalidade. Sim, e aí eu acho que o que eu pensei aqui para a Roberta, para deixar mais ainda um exemplo do que o Bruno está falando, é essa coisa de que quando a gente pensa mente e corpo, né, cérebro e mente, para nós mais povão, vamos dizer assim, nós humanos normais, a gente pensa muito na história do fantasma da máquina, né? Que esse é o corpo, a máquina, e aqui dentro tem um fantasma, um espírito. E aí eu sempre falo assim, a gente não pode esquecer que a gente é brasileiro e a gente teve o Chico Xavier. Porque os caras que estão nos Estados Unidos, eles não sabem. Na Inglaterra, assim, teve também um movimento espírita, uns negócios e tal, mas o cara na Austrália, o chinês, é outra treta. Aqui no Brasil a gente sempre fica assim, mas será que não tem espírito? É muito Chico Xavier no Gugu, na minha opinião, sabe? Então quando o Damasio escreve, ele está olhando de um prisma muito da ciência, né? Então, eu gosto de uma analogia que é mais ou menos o seguinte. Pense nesses computadores todos que estão transmitindo aqui. Sem um software, esses computadores são apenas peso de papel. Mas sem o hardware, não existe software possível dentro desse computador. Então, na verdade, o computador é a junção de software e hardware. Se você pensar cérebro-mente, é a mesma coisa. É óbvio que eu não vou ser reducionista dizendo que o neurônio XPTO lá está gerando a minha vontade de comer. Não, não é isso. A gente está falando de redes neurais complexas, que vão, a gente não sabe exatamente como, mas que processam todas essas informações que a gente está tendo e conseguem transmitir essas informações para mim mesmo, de uma maneira que eu consigo compreender o mundo e interagir com ele. Então, essa, de certa maneira, é uma analogia. E aí talvez tentando chegar na resposta para a Roberta, assim, porque a gente fica divagando, né? Mas eu acho assim, Roberta, a lesão cerebral é uma coisa mais comum do que parece. Dá uma olhada umas 4 lives atrás, eu contei aqui que em novembro, dia 31 de novembro, eu tive uma queda, eu também tive um trauma de crânio. É uma coisa muito mais comum do que parece. E eu acho que, claro que no teu caso você está narrando aqui que você teve uma mudança do comportamento, né? Então possivelmente tenha pego regiões frontais, estriatais, não sei. Mas de qualquer jeito, eu acho que, eu não sei, eu entendo o que você diz como não aceito terapia. Mas eu trabalhei 14 anos com reabilitação e ainda trabalho com reabilitação, eu fico pensando, putz, não aceitar a terapia é um problemão, assim, você não deveria pensar em eu não aceito, você deveria ir lá e fazer. Né? Ou aceita que não eu vou experimentar. A terapia também não é assim, ela tem que encontrar alguém que ela acha que atenda a necessidade dela, que consiga se vincular. E aí tem outra coisa, antes de vir para cá, quando o Marcelo me ligou, eu estava na fisioterapia. Eu não aceito fazer fisioterapia, mas eu vou lá e faço. Exato. Porque é muito melhor. Quer dizer, é um saco ir lá fazer. Eu acho que fisioterapeuta... Felipe, valeu. Eu não estou indo amanhã, não me sacaneia não. Mas, assim, eu disse a ele, fisioterapeuta tem 3 disciplinas, que é sadismo 1, 2 e 3. Porque a gente sente dor fazendo aquele negócio, se sente incomodado, tem um monte de coisa. Mas no final do processo, geralmente a gente melhora. Quando a gente pega alguém que é bacana... Para piorar também, a questão é que fazer atividade física é muito ruim.
Mas o pior é sedentarismo. Então a gente não faz às vezes essa relação. Tem gente que gosta de fazer atividade física, mas no geral para todo mundo é. Mas eu acho que é uma oportunidade para ela também discutir as dificuldades emocionais. Eu nunca vi um Você ter aceitação. Ó, fazer exercício físico é o seguinte, gasto de ATP. A gente, meu pessoal, não existia geladeira há 100 mil anos, quando o Homo sapiens estava começando a andar na savana. Não existia geladeira. Então, assim, comia, descansava, comia, descansava. O problema foi a invenção do controle remoto da geladeira, porque a gente come e não faz nada, come e não faz nada. E aí a gente acumula, você nunca vai ver um tigre, um leão, uma onça pintada fazendo jogging porque quer ter forma física. Ele come e descansa. Coisa linda, né? Ele corre atrás para matar e descansa. Exatamente, então é a função do comportamento, né? Exato. Ó, últimas 2 perguntinhas. Falando de novas tecnologias. Algumas não tão novas, outras mais novas. Qual a nossa opinião sobre neurofeedback? Da experiência de vocês. Eu acho que muitas vezes é importante sim. Você pode conseguir que a pessoa que está em pânico, estresse pós-traumático, tenha maior autocontrole da pessoa, maior percepção sobre o corpo, maiores estados de relaxamento. Então eu acho importante. Eu focalizo... Biofeedback ou neurofeedback? Não, desculpa. Esse que você está falando é o biofeedback. Biofeedback, que eu acho genial. Não, desculpa. Neurofeedback conecta no cérebro. Eu acho também que o neurofeedback também ajuda, principalmente para as questões de reabilitação. Você consegue também estimular a pessoa para ela perceber que ela tem outras formas de autocontrole. Tá? Ele é mais prático, ele é mais... Né, atividade. De atividade. Eu acho que vale, eu vejo muito mais o pessoal da fonoaudiologia crescendo com essa coisa de neurofeedback, usando mais na terapia. Como eles têm uma coisa muito mais focada na ação direta da terapia, eu acho que eles têm mais experiência. A gente tem que parar e dar uma estudada maior e trazer. Tem o Ivo Donner, né, que trabalha bastante com neurofeedback, acho que em Brasília, ele publica bastante coisa. O que eu tenho aí de ferramentas que vão ter que ser usadas em casos específicos. Ou seja, a gente não tem uma panaceia de uma determinada intervenção que dá conta de tudo. Mesmo a bateria de teste neuropsicológico é diferente para cada caso. Ou seja, qual é o caso? TDAH. Então a gente vai usar essa bateria. Pô, mas é um TDAH com ansiedade, então eu vou usar mais esses 2 testes. Então a gente tem o pacote básico e depois tem ali os puxadinhos que a gente vai usar para particularidade. Qual que era a segunda? Deixa eu dar a minha opinião. Não, melhor não dar a minha opinião. Ó, vamos lá. Não. A segunda é do Fala Freud. Vocês viram a história do Fala Freud? Não. É um aplicativo, assim, pelo que eu vi da época, era um WhatsApp. Eu vou fazer uma piada que a Roberta não vai gostar, mas o Freud não é que ele não falava? É só a pessoa que falava? Quem que falou do Fala Freud aqui? Deixa eu achar. Era até... Como que é? O Freud é aquele que não falava? Não, dizem que o Freud falava bastante até nas sessões, os biógrafos dele. Mas os psicanalistas mais ortodoxos que o Freud, eles acham que é tipo assim, eu vou entrar lá e falar pra você. Giovana Reis, oi Dr. Marcelo, fui sua paciente, estou em Brusque. O que vocês 3 feras da psicologia acham do aplicativo Fala Freud? Você se conecta numa rede deles, uma plataforma, e você faz terapia com um terapeuta. Foi toda uma briga, porque eram psicólogos, mas aí virou terapeuta holístico e tal. E você faz terapia com um profissional via WhatsApp, eu não sei se tem voz também, mas enfim, deu todo um problema no CRP ano passado. Porque um CRP liberou ele, o outro não liberou, deu um problema. Não conheço, mas eu acho que, eu não sei se é o mesmo terapeuta que ele vai conseguir te dar continuidade no tratamento. O problema maior, eu acho que assim, no Brasil não tem uma diferenciação entre a ideia de aconselhamento, que se faz nos Estados Unidos com brevidade, né, 1, 2 encontros, e a questão de terapia. A terapia você vai acompanhar essa pessoa por um bom tempo até que ela aprenda novos comportamentos e isso traga modificação para a vida dela. Aconselhar a gente pode até no padre. Então, assim, não conheço se Fala Freud, então não tem muito como opinar. Aí tem uma outra questão, quer dizer, que eu acho que talvez essa seja, para mim, a mais importante. Tá bom. O aplicativo é apenas a plataforma que liga um ao outro. Que método que você está usando?
Que assim como eu sei, por exemplo, o cara está deprimido, terapia interpessoal, muito legal, terapia comportamental, muito legal. Ou seja, ou entra na farmácia e compra o remédio citalopram sem passar por você. Então, o fato é o método que você está usando. Beleza, você vai fazer terapia holística. Qual o grau de evidência que eu tenho que terapia holística funciona para o transtorno X? Porque, de novo, não é uma panaceia que tudo funciona para tudo. A gente sabe, por exemplo, que existem algumas técnicas que são específicas para borderline, tem técnica que é específica para quem tem transtorno bipolar. A gente parece que é uma técnica única que se usa para qualquer coisa, quando você vai ter que utilizar determinada técnica para determinado transtorno. Claro. E aí para terminar as últimas mensagens aqui, a Roberta, Maria Janaína, do Facebook do Marcelo, mandou uma mensagem para a Roberta, que está no meu. Aqui não aceita terapia. Ela falou: Roberta, aqui não aceita terapia. Provavelmente você não perdeu o senso crítico. Portanto, observe o quanto essa mudança de comportamento afeta negativamente a sua vida e busque mudar isto, justamente através da terapia. Boa. Aí tem um monte de mensagens maravilhosas, amigos do Marcelo, um monte de coisa acontecendo. Eu quero fazer uma última provocação. Calma aí. Bruno, eu quero a Heleninha, tô morta de saudades. Isadora Reis Capelli. A gente está sempre pedindo um Vale Night. Então tá valendo, uma troca justa. Isadora, eu amo vocês. Roberta, Marcelo, para de pegar no pé do Freud. Sandra, o Fala Freud chegou ontem novamente. Faça uma consulta grátis. A Sandra falou: como terapeuta há 27 anos, assusta essa oferta de ajuda irresponsável. Parabéns pela live, abraço Marcelo. Valeu. Deixa eu ver se mais alguém... Mas também, Fala Freud, pelo que você está descrevendo, não muda muito em relação a tantas outras coisas do que o Dr. Google. Vai lá. Sim. Aí tem uma piada que eu vi que mandaram, é o seguinte: se você já pegou a primeira opinião com o Google e quer uma segunda, procure o Yahoo. Maravilhoso. Tem também uma que é assim, a tabela do preço que o pedreiro cobra, o eletricista cobra, se você já sabe o que é o problema. O que é o problema. Agora, eu queria terminar, segunda eu fiz uma live também, e aí eu queria terminar perguntando o que eu discuti nessa live para vocês. Parece que o Ministério de Saúde aprovou novos procedimentos. Parece não, aprovou. Aprovou, né? Esses 10 novas práticas. Apiterapia, método que utiliza mel. Aromoterapia utiliza concentrados voláteis. Bioenergética, constelação familiar, cromoterapia, geoterapia, hipnoterapia, imposição de mãos, Reiki. Sim, ozonioterapia e terapia de florais. Você vai fazer essa pergunta pra gente? Eu O pessoal que tá aí já conhece. Sim, cara, eu sei, mas rolou uma discussão. A Maria do Carmo deve estar aí rolando ali em qualquer lugar aí vendo. E eu acho que eu também já sei qual é a resposta, mas algumas pessoas conversando comigo falaram inclusive assim: mas não é importante avaliar o efeito disso no SUS? Não é importante. Na verdade, assim, o SUS tem que trabalhar para as pessoas e trazer saúde. Isso é um entretenimento para pessoas que querem ter uma vantagem. Hoje todo mundo quer solução mágica. Então eu quero receber aquela lâmpada que está me pondo, eu quero ficar bom. Seria bom que a vida fosse assim. A vida não é desse jeito. Morreu alguém, eu tenho que cuidar. Te acalmar, calma. E outra coisa, eu acho que existem pessoas também que não estudaram medicina, não estudaram psicologia e também não sabem como trabalhar e querem soluções, oferecer, fingir que são. E aí tem uma outra coisa que é mais ampla, o seguinte: se eu, por exemplo, pegar um trabalho com medicação, e eu trato com a medicação ativa e com placebo, boa parte das pessoas melhorarão com placebo. Então significa dizer que a gente vai colocar placebo no SUS porque placebo funciona? Porque causa bem-estar? 2. Como qualquer outro sistema de placebo saúde. numa coisa, né? Por exemplo, se você for trabalhar com câncer, com coisa... Não, eu estou falando independente de qualquer coisa, porque parece que em doença mental... Mas não vai ter melhora com placebo no câncer. Sim, tudo bem. Vai ser menor do que a taxa de depressão. Aqui assim, o grande problema é se você for usar qualquer remédio de qualquer coisa, você vai ter efeito placebo. Claro que dependendo da doença você vai ter maior ou menor. Agora, a minha pergunta é o seguinte: num sistema de saúde que está sendo sucateado porque o Ministério cortou agora bonito as verbas, não tem verba para comprar os remédios que funcionam. Por exemplo, às vezes eu quero que um cara tome um metilfenidato e ele não tem onde comprar porque o SUS não dá. E é uma doença real, com um tratamento real que pode ajudar. Aí ele diz... não, baseado em evidências. Baseado em evidências. Aí a minha pergunta é: a gente está tentando apenas
dar bem-estar, porque esse não é o papel de um sistema de saúde. O papel do sistema de saúde é dar o tratamento mais custo-benefício efetivo para aquele cara, porque a gente tem milhões de pessoas precisando. Então eu tenho que usar algo que seja eficiente e barato. Então, se eu estou dando algo que apenas é legal, é bacana, porque alguém pediu, eu estou deixando de oferecer um tratamento que de fato é eficaz para quem precisa. Não, está transformando a sua avó numa entidade, né? Sua avó dá mel, ela não precisa ir para o SUS para te dar mel, né? Resumindo. Eu acho que tem uma questão. Virou uma entidade, a avó já foi, não vai dar mel. Eu acho que tem aí uma questão ética, que assim, Sim. enquanto que por exemplo, o Conselho Federal já se manifestou dizendo o seguinte: nenhum médico pode prescrever absolutamente nada que não há evidências de que funciona. Então, beleza, o SUS está oferecendo, quem vai prescrever? Como é que vai funcionar? Óbvio, dessa lista de coisas, vai ter coisa que funciona? Ok, mas a gente deixou essa coisa de achismo na ciência faz muito tempo. Pelo menos do ponto de vista de tratamentos eficazes, a gente tem estudo para muita coisa. Então, se eu tenho trabalhos mostrando que determinadas medidas são efetivas, por que eu vou usar algo que não tem trabalho mostrando efetividade? Então, eu acho que essa é a questão. Sim. É mais do que apenas, mas a pessoa quer porque vai dar bem-estar. Ok, bem-estar, eu vou na piscina, vai me dar bem-estar. De repente é um cuidado para ele, não precisa ser institucionalizado, exatamente. Eu tenho a piscina, eu vou me cuidar. Sim. Agora, por exemplo, você está dando de certa forma, eu vou falar uma palavra pesada, um trabalho para uma pessoa que a gente entende muito mais como charlatão, você está encontrando uma outra pessoa que está deixando o seu... Quando você... Apareceu essa semana também uma pessoa que pediu de volta uma doação para a Igreja Universal do Reino de Deus. Certo. Né? A justiça... Todo mundo ficou feliz. Parece que algumas coisas que são charlatanice a gente aceita como sendo. E outras estão nesse pacote de falar, vou fazer bem, vou dar mel para você ficar bem, que está tudo bem ainda por um tempo. É muita loucura. E o pior de tudo é que, assim, entenda o seguinte, o Ministério da Saúde é a instância máxima que regula a saúde no país. Ele está atestando que uma terapia como, eu não vou citar especificamente, que funciona. Vamos no mel que é gostosinho. Ninguém se incomoda. Assim que se incomoda, a pessoa não Então, dói. mas aí você tá dizendo o seguinte, olha, o Ministério da Saúde adverte, fumar é prejudicial à saúde. O Ministério da Saúde adverte, terapia X, ela é efetiva para a sua saúde. Qual o trabalho que o Ministério, que é o mesmo que diz que você não pode fumar, porque tem uma porrada de trabalho dizendo que causa câncer e tal, não sei o quê, ele tá a mesma coisa que está dizendo, mas você pode fazer isso. Não tem trabalho nenhum dizendo que funciona, mas você pode fazer. É uma grande incoerência. Absurda. E lembrando que coisas como acupuntura tem evidência, tem trabalho. Tá? Hipnoterapia para alguns casos, também tem evidência. A gente não está... Essa lista aí que você deu que é famigerada. Sim, né? sim. Ou seja, é bom dizer isso, porque dependendo tem coisas... Bioenergética, eu conheço bioenergética, mas assim, a gente está falando de um autor, estamos falando de 6 livros. Eu acho que pode ser um referencial teórico. Nunca foi exposto a nenhum tipo de trabalho técnico. E aí eu tava... Nem ele queria, nem o Lowe queria. Que é o cara que criou. O Alexander Lowe é bioenergético. E eu tava fazendo uma revisão para a aula de bipolar desse ano, eu até falei na live, eu coloquei tipo bipolar, TCC e buscando tal, só de revisão sistemática já tinha uma de 2018, 3 de 2017. Mas é assim que funciona a ciência. Então. Ou seja, a ciência... Revisão sistemática. A ciência na saúde, ela funciona com esse tipo de... pode ter críticas e tem, medicina baseada em evidência tem críticas, claro que tem um pessoal, principalmente na Inglaterra, que fala de medicina baseada em valores, que tem outra pegada, mas isso tudo muito embasado em estudo sério, comprovando ou não comprovando. Sem mel no ombro. Sem mel. Olha, eu vou parar por aqui, a gente até passou 10 minutos, por quê? Porque sinto que a gente vai começar a perder amigos, porque começaram as perguntas assim. Isadora, fiquei sabendo que o Marcelo aprova o reiki, comentem. Aí a Daniela Landim falou, sim, o reiki eu acho que sim, alguma coisa assim, a hipnose também. Alguém já falou de coach. Isso é bullying. O que a gente acha da atuação do coach. E brincadeiras à parte, eu acho que a gente deixou claro aqui que
a nossa grande preocupação, putz, eu adorei o que você falou, Bruno, que é a questão do custo-efetividade, né? O custo, tempo e o máximo de gente, resultado e máximo de gente. Né? Por exemplo, você pega um exemplo objetivo para a saúde mental. Terapia interpessoal. Tem alguns trabalhos que levaram terapia interpessoal para a África, para comunidades. O que eles faziam era com grandes números de pessoas, dizendo que tem uma efetividade enorme. Tem no Brasil? Quase ninguém faz. E é um troço altamente efetivo para a depressão, que é uma doença altamente prevalente. Basicamente só tem um Unifesp aqui que se dedica a estudar. Aí a gente está falando de uma terapia que é extremamente eficaz para depressão, por exemplo, que pode ser usada em grandes populações e que a gente tem um grupo que está tentando trazer gente. Então, Uns 2 livros só publicados em português. 2. Tá? Fernando, faz alguma coisa. Bom, gente, você vê quanta coisa legal poder ter uma live só para falar com pessoas diferentes, trabalhando com coisas diferentes. Espero que a gente possa manter esse contato. Se você for com uma certa antecedência, né, Bruno, eu acho que vai rolar. Não, mas isso mostra a nossa capacidade de flexibilidade. De adaptação. A gente passa trazer num pizza da próxima vez, fica Boa. comendo, falando pro pessoal. A gente passa num esconso. Será que a gente consegue um patrocínio da Mini 900, alguma coisa assim? Os caras não querem patrocínio da Artimed, não é da Pearson, é da... Não, eu quero isso, da Coca-Cola e da 1900. sei lá, da Esperança, alguma coisa assim. Boa. Né? Bom, agora a gente vai começar o processo de desligar todas as câmeras. Eu queria agradecer os amigos aqui também. Valeu por todo mundo que participou. Estamos juntos, visitem o curso, conheçam o nosso trabalho e procurem o Marcelo, de novo, Bruno Mendonça Coelho. Coelho tem acento no circunflexo no E. É uma longa história, mas tem. Depois vale a pena contar na próxima live. E Marcelo da Rocha Carvalho e Thiago Ribeiro. Procurem, adicionem a gente, que a gente sempre está postando provocações falando de mel. Valeu, gente. Até mais. Boa noite.